Chegou o momento da oração. Nós vamos orar pela reunião de hoje e também pelos pedidos de oração que estão aqui nessa caixa. O pedido que você tem guardado no coração, vamos agora apresentá-lo a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e eu vou me ajoelhar aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome nesse momento. Toda honra e toda glória nós damos ao teu santo e divino nome. Rogamos agora uma bênção para esta reunião, uma bênção para cada pessoa que está estudando a Bíblia conosco, e que hoje cada um tenha um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Aqui na minha mão está essa caixa com os pedidos de oração. Queremos entregar esses pedidos diante do teu altar, para que o Senhor atenda conforme a tua vontade. Se houver alguém que não está passando bem hoje, alguém que não está vivendo um bom momento, quem sabe um problema de enfermidade, quem sabe um desemprego, um problema na família, um problema de dívidas, um problema na justiça, um problema de vícios, seja qual for o problema, nós entregamos esta pessoa nas tuas mãos. Com a certeza que estás nos ouvindo, com a certeza que estás nos abençoando, nós queremos dizer ao Senhor que nesse instante estamos reunidos para buscar o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse é um momento muito importante, quando não apenas cantamos, mas também fazemos desta música a nossa oração. Um momento de clamor e de entrega. Meus cumprimentos a todos, que a paz do Senhor esteja conosco. Amém? Bem-vindo a esse encontro de estudo bíblico. A você que está em casa, a você que está em alguma igreja, ou quem sabe no escritório, em algum outro lugar, estudando a Bíblia conosco, bem-vindo também. Que Deus abençoe a sua vida e que nesse momento, nesse encontro, você tenha também um encontro com Jesus. O tema de hoje
a continuação do tema de ontem. Na verdade, vocês perceberam que um tema vem numa sequência lógica e progressiva. E hoje nós vamos falar sobre Deus, a primeira coluna da verdade e a maneira terrível como essa verdade foi atacada e até mesmo, de certa forma, lançada por terra. Já que nas reuniões anteriores, nós vimos que existem 5 colunas da verdade, lembra? Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. E vimos também que Jesus deseja que conheçamos a verdade para que a verdade nos liberte. E aí estudamos que o inimigo deseja pisar na verdade, jogá-la por terra. E então, a partir de agora, nós vamos dedicar 5 encontros, 5 reuniões, para estudarmos em cada uma dessas 5 reuniões, sabemos como cada verdade foi perseguida, atacada e jogada por terra em um período da história e que infelizmente até hoje estas verdades ainda estão por terra no coração de muita gente. E finalmente o nosso objetivo é que esta verdade seja restaurada na vida, no coração de cada pessoa. Amém? Falar sobre Deus, estudar sobre Deus, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Deus é meu amigo. E eu o convidei para estar aqui hoje. E Deus está aqui hoje. Mas Deus não é só meu amigo, é também seu amigo. E Deus não está somente aqui neste auditório, Deus também está aí na sua casa. Deus está aí do seu lado. Deus está em todos os lugares. É importante que você tenha uma visão ampla, uma visão grande, uma visão de um Deus que é grande. Porque quando nós falamos sobre Deus, normalmente as pessoas pensam assim: Deus está tão longe daqui, está lá em cima, né? No terceiro céu. E uma vez uma pessoa orou e diz assim: querido Deus que estás no mais alto dos altos dos céus, botando Deus bem longe, mas bem longe mesmo. E essa impressão que as pessoas têm de que Deus está muito longe, está muito ocupado. Ele não tem tempo para se preocupar com alguém que está aqui em Massachusetts, por exemplo. Ele não teria tempo para se preocupar com alguém que está lutando para vencer um vício. Ele não teria tempo para atender alguém que está lutando para restaurar seu casamento. Ele não teria tempo para dar atenção para uma jovem que perdeu o seu namorado, está muito triste, chorando de dia e de noite, tentando entender o porquê das coisas. As pessoas acham que Deus é um ser intocável, que está no terceiro céu, longe da gente, distante de nós, e que não está nem aí com a gente. De vez em quando ele resolve brincar um pouquinho, manda um terremoto, manda um maremoto, manda um tsunami, manda um negócio ruim, e a gente diz: ai meu Deus, por que o senhor fez isso? Onde o senhor estava que deixou isso acontecer? Nessa noite, nessa reunião, eu quero, em nome de Deus, dizer para você que Deus não é assim. Deus não é assim, e Deus não está tão longe quanto as pessoas pensam. Deus está aqui no meio de nós. Foi Ele mesmo quem disse: quando 2 pessoas ou 3 estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Deus está aqui. Uma vez uma mulher me disse: pastor, eu estou com muito problema, porque eu oro, e minha oração não passa do teto. Ela queria dizer que Deus não ouvia a oração dela. E eu disse exatamente assim: irmã, a senhora quer que sua oração passe do teto por quê? Acha que Deus está em cima do teto? Em cima do telhado? Não. Sua oração não precisa atravessar a parede, nem atravessar o telhado, porque Deus está debaixo do seu telhado, dentro da sua casa, no seu quarto, na sala, na cozinha, no quintal, em todo canto. Diga amém. Deus está em todos os lugares. Então falar sobre Deus e ouvir sobre Ele, aprender sobre Ele, é a maior de todas as experiências. Porém não esqueçam que
Existe alguém que não gosta de Deus. Existe alguém que quer tomar o lugar de Deus. Existe alguém que quer ser adorado no lugar de Deus. Existe alguém que tem interesses espirituais para desviar nossa vida, nossa mente, nossa atenção, nossos passos para caminhos errôneos. Mas hoje eu tenho certeza que Deus se revelará mais ainda a nós. Não saberemos tudo sobre Ele hoje. Durante toda a sua vida você não vai saber tudo sobre Ele, mas saberá o suficiente para servi-lo, para amá-lo e para se preparar para um encontro pessoal e eterno com Ele. Deus seja louvado. E já que nós iniciamos dessa forma, vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos estudar sobre ele. Isaías capítulo 40, versículos 12 e 25. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40, versículos 12 e 25. E antes de lermos esse texto, enquanto você procura, antes de lermos, eu chamaria a sua atenção para um aspecto muito importante. Lembre-se que Deus é a primeira coluna da verdade. Jeremias diz que Deus é a verdade. Nós cremos que Deus é verdadeiro, que Ele é a própria verdade. Então agora sim, vamos ler Isaías 40, versos 12 e 25. O 12 diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo, ou a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Vamos agora ler o verso 25, na sequência. Está escrito assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Até aí. Se você ler o capítulo 40 de Isaías inteirinho, vai tomar um choque. Não um choque de 110, um choque de 220 volts. Sabe por quê? Eu apenas li o verso 12 e o 25, mas se você ler o capítulo todo, o profeta diz assim: tem gente que pega uma madeira, ou melhor, vai a uma floresta, corta uma árvore, pega essa madeira, esculpe, faz uma escultura dessa madeira, e coloca olhos, boca, nariz, orelhas, pernas, e diz o profeta e também o salmista diz: tem olhos, mas não enxergam, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, e ouvidos, mas não escuta, e pés, mas não andam. A Bíblia diz que existem pessoas que querem representar o divino, o santo, o eterno, com coisas materiais. Por isso que o versículo 25 diz: a quem vamos comparar a Deus? A quem? A uma estátua? A um objeto? A um ser humano? A quem comparareis a Deus? Diz o santo Deus. Não dá para você comparar o santíssimo Deus com nenhuma coisa que nós conhecemos ou temos acesso. Querer comparar Deus a alguma coisa é rebaixar a Deus. Deus não pode ser comparado a ninguém. Deus está acima de tudo e de todos. E esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso, esse Deus criador dos céus e da terra, é a primeira verdade que o inimigo odeia e quer pisá-la e jogá-la por terra. Pense num Deus onipotente. O que significa onipotente? Significa que Ele tem todo o poder no céu e onde mais? Na terra e debaixo da terra. Deus tem todo o poder. Por exemplo, foi Deus quem disse: haja luz. E aí? E houve luz. Foi Deus quem disse a Moisés: Moisés, acabou a água? O povo está com sede? Sim, Senhor, a multidão está com sede. Deus disse: está vendo aquela pedra? Apontou para uma rocha. Moisés: sim, estou vendo. Deus disse: vá lá e fale a rocha. Moisés foi lá, falou a rocha. Na verdade, ele não só falou e acabou ferindo a rocha.
mas seja lá como for, saiu água da pedra, saiu água da rocha. A pergunta é: onde estava aquela água? Como surgiu aquela água? E não era água quente e nem gelada, era uma água no ponto, na temperatura certa. Deus é onipotente. Ele disse: haja luz e houve luz, mas disse mais, disse assim: produz a terra ervas verdes, e a terra produziu. Sabe como a Bíblia chama Deus? O Deus do impossível. Você tem um problema? O seu problema é problema para você, porque para Deus não é. Você tem uma doença, é incurável? Pode ser para você, porque para Deus tem cura. Pastor, estou desempregado e não consigo um emprego de jeito nenhum, e aí? Esse é um problema para você? Para Deus isso não é problema. Ou seja, Deus está acima dos nossos problemas. Eu aprendi uma frase que diz assim: não mostre a Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostre aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Pense num Deus desse jeito, um Deus que fez todo o universo, todos os planetas, vários sistemas. No nosso sistema solar existem 9 planetas, e dos 9 a Terra é habitada. Mas além do nosso sistema existem outros sistemas. Deus fez tudo isso com a sua mão, com a sua palavra, com o seu poder. Ele é onipotente. Mas Deus não fez somente essas coisas grandes como os planetas. Veja, Ele fez o Sol, pense no Sol. Ele fez a Lua, pense um pouquinho na Lua. Ele fez as estrelas. Veja quanta coisa maravilhosa Deus fez. E Deus é maior que o Sol, maior que a Lua, maior que as estrelas. Porque o Criador é maior que a criatura. Mas pense nesse Deus que fez a água. Eu estava esses dias dando uma volta de barco em alto mar. E eu estava pensando: como pode alguém fazer água? Deus fez a água. Do que é feita a água? O homem consegue fazer água? Não. Deus fez a água. Mas Deus não fez apenas a água. Deus fez também, sabe o que? O fogo. Já olhou para o fogo? Já prestou atenção numa chama de fogo? É impressionante. Como pode alguém fazer o fogo? Mas pense no vento. Você nunca viu o vento? Ele existe, a gente precisa dele, e Deus fez o vento. Então esse Deus que criou essas grandes coisas, fez também essas maravilhas que acabei de descrever. Mas pense agora nesse Deus que é grande por um lado, mas é ao mesmo tempo delicado para fazer uma coisa pequena. Como por exemplo, Ele fez uma formiguinha desse tamanho. Já viram aquela bem pequenininha? Você até olha e diz: mas tem olhos? Tem. Boca? Também. Perninhas? Também. Deus fez aquilo. Como Deus fez aquilo? Deus fez uma baleia, Deus fez uma girafa, Deus fez um hipopótamo, e Deus fez um peixinho daquele tão pequenininho que a gente nem enxerga direito. Foi Deus que fez. E Deus teve o cuidado de fazer a natureza toda com um toque de arte que não se pode comparar a nada. Imagine, por exemplo, estas flores que estão aqui. Veja, Deus fez isso aqui. Olha o capricho de Deus, as cores. Está vendo aqui? As cores, os detalhes. E ainda, para dar um toque mais, botou perfume nelas. E a flor é tão extraordinária que quando um homem quer conquistar uma garota, ou quer confirmar o seu amor por ela, o que ele dá de presente? Flores. Então existe um perfume nas flores. E Deus fez variedades, né? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Fez tudo isso. Agora, eu poderia ficar aqui a noite toda, o dia inteiro, semana inteira, falando desse Deus extraordinário, desse Deus todo-poderoso. Mas tem algo ruim para falar sobre o que o inimigo pensa em fazer com as pessoas em relação a esse Deus. Quem é Deus? Quem é Deus para você?
Você conhece Deus? Você é amigo de Deus? Quando você tem um problema, você procura quem? A justiça? As pessoas? Ou a Deus? Quem é Deus? Nós vamos ler na Bíblia Sagrada. Abra em 1 João 4, versículo 8. Acompanhe atentamente. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Atenção, você que está me acompanhando em casa, você que está assistindo pela internet, e de alguma forma, abra sua Bíblia com calma, em 1 João, capítulo 4, versículo 8. E aqui nós vamos ver quem é Deus. Na verdade, nós vamos ler de agora em diante 3 passagens, revelando a nós características importantes sobre Deus. Eu disse a princípio que Deus é onipotente, mas não esqueçam que Ele é também onisciente e onipresente. Falarei sobre isso nas próximas reuniões. Mas agora vamos lá. 1 João 4, verso 8, eu posso ler, está escrito assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Até aí. Veja, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o que mesmo? Amor. Então vamos lá, eu vou perguntar e você responde. Quem é Deus? mais alto. Quem é Deus? Amor. Deus é amor. A pergunta é: as pessoas conhecem a Deus? Resposta. O verso 8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, primeira forma que o inimigo usa para jogar essa verdade por terra é criar entre as pessoas o desamor. Ou seja, é levar pessoas que são cristãs a terem ódio no coração, a terem mágoa no coração, raiva dentro de si. Ou seja, pessoas que muitas vezes estão com a Bíblia na mão, se dizem cristãs, mas não amam. Por exemplo, o marido que diz que ama a Deus, mas não ama a sua mulher, me desculpe, você não ama a Deus, nem aqui, nem na China. Aquela mulher que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próprio marido, me desculpe, você não ama a Deus de jeito nenhum. Porque a Bíblia diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Se você não ama a sua mulher, se você não ama o seu marido, se você não ama a sua família, como vai amar a Deus? Pensa nisso. A palavra de Deus é clara: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E você sabe qual é o grande problema do cristianismo? Não é a falta de conhecimento doutrinário somente. O problema do cristianismo é que as pessoas não vivem aquilo que está escrito na Bíblia. Disse alguém: os maiores artistas não estão em Hollywood, estão dentro das igrejas. Porque os artistas de Hollywood, eles pegam uma história fictícia, para não dizer mentirosa, e eles trabalham tão bem aquela história, eles choram, e na verdade é mentira aquilo. Eles ficam nervosos, e é mentira aquilo. Eles fazem uma dramatização tão bem feita, mas tão bem feita, que uma história falsa parece ser verdadeira, e a gente assiste aquele negócio, e a gente fica impressionado. Há pessoas que choram vendo filmes, há pessoas que se alegram, dão gargalhadas vendo filmes, ou seja, eles passam uma mentira como se fosse verdade. E muitos cristãos passam a verdade como se fosse mentira. Esse é um problema. Isso é grave. Por isso a Bíblia diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. A primeira forma que o inimigo tem para jogar a verdade por terra é essa. É fazer com que as pessoas cristãs estejam aí enganando a si mesmas e as outras pessoas também. As pessoas não são atraídas a Jesus pelo que você fala, mas pelo que você faz e pelo que você é.
Se as pessoas praticassem o amor cristão no coração, as coisas seriam diferentes. E quando um homem diz para a mulher: meu amor morreu por você, mentira, porque Deus é amor, Deus não morreu. Quando uma mulher diz para o seu marido: meu amor por você morreu, não é assim. Se morreu, eu digo uma coisa a você: Deus tem poder. Foi Jesus quem disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus é o único digno de receber adoração. Deus é o único que pode perdoar as pessoas. 3 palavras: amor, adoração e perdão. Isso tem a ver com Deus. Isso revela quem é Deus para nós. Deus é amor, único digno de receber adoração e único que pode perdoar o ser humano, perdoar os pecados. Amém? Vamos ver isso com mais detalhes. Abra sua Bíblia e vamos ler o livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 10. Abra sua Bíblia, Mateus 4, versículo 10. Procure esse texto com bastante atenção. Em seguida nós vamos ler, repetindo, Mateus 4, versículo 10. Atenção, você que está acompanhando pela TV, você que está em casa ou em algum outro lugar, um grupo de pessoas reunidas, entendeu? Abra sua Bíblia agora em Mateus 4, versículo 10. Ouça o que Jesus Cristo disse. Agora sim, nós vamos ler. Está escrito assim: então ordenou Jesus: retira-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor Deus, somente ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Amém? Essa frase, esse versículo 10, foi pronunciado por Jesus depois do seu batismo no deserto da tentação. Jesus, infelizmente, num diálogo com Satanás, Satanás queria que Jesus o adorasse. E Jesus diz: sai daqui, Satanás, só Deus deve ser adorado. Primeiro vimos que Deus é amor, agora aqui, só Deus é digno de adoração. Jesus confirma isso: somente a Deus adorarás. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre adoração, daqui a pouco. Mas veja, Deus é amor, só Deus é digno de adoração. E terceiro, só Deus pode perdoar pecados. Vamos ler mais um texto. E agora falando sobre o perdão, que só Deus pode fazer isso. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, verso 9. Lá no finalzinho, procure esse texto, perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Esse é um versículo lindíssimo, maravilhoso. A palavra de Deus diz assim, 1:9. Achou? Eu vou ler. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Até aí. Bom, então completamos a sequência das 3 palavras. Primeiro, lá em 1 João 4, verso 8, Deus é amor. Lá em Mateus 4:10, só Deus merece adoração. E aqui em 1 João 1:9, nós vimos que só Deus pode perdoar pecados. Então assim fechamos aquela sequência de 3 palavras relacionadas a Deus. Agora, temos que avançar nossos pensamentos, nosso estudo, e você vai ver o que Satanás planejou para com a verdade. Abra a Bíblia Sagrada em Daniel 8, verso 12. Está no Antigo Testamento. Repetindo, Daniel 8, versículo 12. Vamos lá, com bastante atenção. Você que está em casa, abra sua Bíblia, pegue uma caneta, tome nota dos textos e vejamos então juntos, assim que todos localizarem, Daniel 8, versículo 12. Isso tem a ver com Deus,
com Jesus, com o Espírito Santo, com a Bíblia e com os 10 mandamentos. Daniel 8, versículo 12. Vamos ler, está escrito assim: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, fez isto e prosperou. Vamos ver como isto aconteceu. Você sabe que existe, nós estudamos Daniel 7, existem aqueles 4 animais, lembra? O leão, o urso, o leopardo e o terrível. E você lembra que o terrível representa Roma, e aquela ponta pequena que surgiu do 4º animal representa o poder religioso de Roma. Lembra que nós já estudamos sobre isso? E vimos no estudo de ontem sobre um movimento religioso que parte de Roma e que envolve não somente a igreja romana, como também outras igrejas evangélicas e tal. Enfim, vários movimentos religiosos que são, infelizmente, usados pelo inimigo para misturar verdade com mentira e pisar na verdade. Aqui diz, lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. A pergunta é, como isto aconteceu? Como isto deveria acontecer? Então agora sim nós vamos abrir a Bíblia e ler os textos principais de agora em diante, para que você saia daqui com essa mensagem clara no seu coração. Abra sua Bíblia em Isaías 14. Isaías 14, versículos de 12 a 14. Isaías está aí no Velho Testamento. É fácil de localizar também, está perto de onde nós estávamos lendo, que era o livro de Daniel. Isaías 14, de 12 a 14. Essa passagem é muito conhecida, mas pouco compreendida. Então, muita atenção, porque vamos ler daqui a pouquinho. Isaías 14, de 12 a 14, todos acharam? Sim, vamos ler. Verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O que é isso? Aí você tem uma mensagem que revela o sonho do inimigo, já que Deus é o único digno de receber adoração. O inimigo pretende agora mexer nessa verdade. Ou seja, o verso 12 diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Esse personagem é Satanás. E o verso 13 revela, o verso 13 e o verso 14 revelam os planos, o sonho de Satanás. Quais são os planos dele, os sonhos dele? Se você acompanhar o verso 13, vamos dar uma olhadinha de novo no verso 13? O verso 13 fala assim, vamos dar uma olhadinha. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Satanás deseja, ou desejava, subir acima das mais altas nuvens, estabelecer o seu trono. E o verso 14 diz, e serei semelhante ao Altíssimo. Que ousadia, que petulância. O diabo quer ser semelhante a Deus, ó. Está amarrado. Não está amarrado? Claro. Como pode o inimigo quer ser semelhante ao Altíssimo? Dá para ser semelhante a Deus? Sim ou não? Não. Claro que não. E diz o Isaías, o profeta, que o Lúcifer, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Lembra que Deus é amor? Lembra que Deus é o único digno de receber adoração? E lembra que Deus é o único que pode perdoar pecados. E Satanás iria mexer exatamente nesses 3 pontos, para tentar jogar a verdade por terra. Esse é
o plano do inimigo: pisar na verdade. E veja o que diz agora Romanos 1:25. Abra sua Bíblia, Romanos 1:25. Atenção, você que está em casa, acompanhando pela internet. Atenção, você que está assistindo pela televisão. Por favor, aumente agora o volume da sua televisão. Aumenta aí, pode aumentar, deixa o vizinho escutar. Aumenta o volume da sua televisão e vamos agora ler um texto que mostra exatamente o que o inimigo faria com a verdade, a forma como ele pisaria na verdade. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 25. E eu já abri a minha Bíblia e diz assim, vamos ler. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, o plano do inimigo é levar as pessoas a servirem e adorarem a criatura. Você entendeu isso aí? Se as pessoas adorarem a criatura, a verdade de Deus é jogada por terra, porque só Deus é digno de adoração. Você percebeu isso? Vamos ler de novo o verso 25, vamos ler de novo, veja isso. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando, viu a palavra aí? Adorando e servindo quem, pessoal? A criatura, em lugar de quem? Do Criador. Pronto, está aí. Quer dizer, se o inimigo conseguir desviar a atenção das pessoas de Deus, para que as pessoas não adorem somente a Deus, mas adorem a criatura, então a verdade de Deus é jogada por terra. E eu pergunto, tem gente que adora a criatura? Tem ou não tem? Tem gente que adora o sol? O sol não é criatura de Deus? Tem gente que adora a lua? Tem. Tem gente que adora estátuas? Tem. Tem gente que adora o líder religioso? Tem. E eu pergunto, não é isso que o texto bíblico está dizendo? Entendeu? Como é lançar a verdade por terra? Ou seja, as pessoas que não adoram somente a Deus, estão com a verdade por terra, dentro do seu coração. Então isso é muito sério. E o inimigo, na verdade, ele está tentando desviar a mente das pessoas, está tentando afastar as pessoas da verdadeira adoração, do verdadeiro adorador. Sabe, Satanás usou a igreja romana. O líder, o pontífice romano, aceita adoração. Ora, se um pastor aceitar a adoração, também está errado. Nem o pastor, nem o sacerdote, nem o papa, nem um anjo, nem eu, nem você, nós não podemos ser adorados. Só Deus deve ser adorado. Diga amém, irmãos. Só Deus. Nem o pastor, nem o sacerdote, nem o papa, nem o bispo, nem o cardeal, nem a pastora, nem a bispa, enfim, nenhuma pessoa pode ser adorada. Diz a Bíblia, só Deus deve ser adorado. E quando a igreja romana põe o seu líder religioso e as pessoas se curvam diante dele, isso é jogar a verdade por terra. Isso é pisar na verdade. E não é só isso. Quem adora os astros, quem adora os planetas, quem adora outras coisas, é o mesmo problema. O problema é o mesmo. Agora veja uma coisa, senhores. Abra a Bíblia, vamos ler 2 textos mais. O próximo está em Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Abra a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos. Atenção, telespectador. Atenção, irmão e atenção, irmã. Atos 10, 25 e 26. Achou? Atos 10, 25 e 26, eu vou ler. Diz assim: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, fez o que, irmãos? O adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo o quê? Ergue-te, que eu também sou homem. As pessoas dizem que Pedro foi o primeiro pontífice, não é? Dizem que Pedro foi o primeiro líder, e por isso Pedro, hoje tem os sucessores de Pedro. Mas se Pedro fosse um desses pontífices que tem hoje, ele aceitaria ou não aceitaria a adoração?
Aceitaria. Se ele fosse um dos pontífices de hoje, ele aceitaria. Mas ele não é, nunca foi e nunca será. Ou seja, Pedro, ele entrou, Cornélio veio, Cornélio se prostrou aos pés dele para adorá-lo. Se Pedro fosse qualquer um, diria o quê? Deus te abençoe, meu filho, né? O camarada ia ajoelhar, oh, Deus te abençoe, teus pecados estão perdoados. Pedro não fez isso. O que Pedro disse? Levanta-te, eu sou homem igual a você. Não me adore, não se ajoelhe nos meus pés. Amém, irmãos? E um anjo, se aparecer um anjo para você, você pode ajoelhar nos pés dele? Um anjo, estou falando de um anjo de Deus, sim ou não? Se aparecer um anjo aqui hoje, não podemos adorá-lo? Não. E podemos adorar os líderes religiosos? Não. Se não podemos adorar nenhum anjo, quanto mais o homem. Quer ver? Abra em Apocalipse 22, 8 e 9. Abra lá, Apocalipse 22, 8 e 9. Essa é uma passagem muito importante. Apocalipse 22, 8 e 9. Achou? Você que está em casa, atenção, hein? Apocalipse 22, 8 e 9. Posso ler? Diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Está vendo aí? Para adorá-lo. Mas ele me disse: vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. E o anjo termina dando uma ordem. Qual é a ordem? Adora a Deus. Amém? Agora, ver, se o anjo não aceitou a adoração, quem são as pessoas para aceitar a adoração? O anjo apareceu, João, pá, ajoelhou. O anjo disse: não, João, levanta, João, não faça isso, adore só a Deus. Portanto, senhores, quando as pessoas, quando os homens, quando as pessoas mexem no que está escrito na Bíblia e ensinam uma coisa que Deus não ensinou, as pessoas estão quebrando a verdade. Como diz Romanos 1, 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Viu isso? Assim, a primeira verdade foi pisada. Assim, a primeira verdade foi jogada por terra. Nessa noite, nesse instante, eu quero convidar você que está aqui e você que está em casa para adorar o único Deus, o verdadeiro Deus. Quando alguma coisa ou alguém, algum objeto toma o primeiro lugar na sua vida, isso torna-se uma idolatria e torna-se pecado. Não coloque ninguém em primeiro lugar na sua vida. Coloque somente a Deus. Só a Deus. Vamos adorar somente a Deus. Se até hoje você não adorou a Deus, se até hoje você não confessou seus pecados para Deus, se você tem confessado seus pecados para o homem, se você já foi em confessionário, ajoelhou, contou seu pecado para os homens, e os homens falaram: faz isso, ora assim, ora daquele jeito, e os teus pecados estão perdoados, a partir de hoje, eu quero dizer que em nome de Jesus de Nazaré, a verdade de Deus precisa e vai ser restaurada na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos tomar uma decisão hoje, a decisão de adorar somente a Deus e não ao homem, a decisão de servir somente a Deus e não ao homem. Mesmo que o homem tenha influência, poder, enfim, nós devemos adorar somente a Deus. Por isso, você que está em casa, olha aqui nos meus olhos, dá uma olhadinha aqui nos meus olhos. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração, e aqui nós vamos nos ajoelhar, e você em casa, ajoelhe-se também, porque nós vamos clamar a Deus. Eu vou avisar o momento certo de fazer isso, porque nessa hora
nesse momento, Deus está chamando você. Deus está convidando você, não para servir ao homem, mas para servir a Ele, o único que é digno de ser adorado, o único que é digno da nossa servidão. Quando você adorar somente a Deus, quando você servir somente a Deus, vai perceber uma mudança na sua vida, vai perceber uma diferença na sua vida, vai perceber que um milagre vai acontecer na sua vida. Por isso Jesus disse: venha a mim, venha a mim. Esse venha a mim, venha me adorar, venha me servir. Ah, pastor, mas eu tenho muito pecado. Eu não estou perguntando dos seus pecados. Ah, mas eu já fiz muita coisa errada. Eu não estou perguntando o que você fez errado. É a primeira vez que eu venho aqui, pastor. E aí? Eu não conheço você, tudo bem, não sei seu nome, ok, não há nenhum problema. Mas nesta hora, estou convidando você para adorar a Deus, para servir a Deus, para tomar uma decisão definitiva na sua vida. Satanás quer pisar na verdade e jogá-la por terra, mas Deus está aqui e Ele quer restaurar isto no seu coração e no meu coração nesse momento. Quando o quarteto cantar Vem a Mim, o quarteto falar que nesse mundo tem tristezas, nesse mundo tem problemas, e chamar você, é Deus chamando você, é o próprio Deus falando a você, entendeu? Ouça essa música e no momento ideal eu vou convidar você a ficar de joelhos aí onde você está. Nós vamos ajoelhar juntos. Eu aviso o momento. Cânticos vocal. Vamos adorar a esse Deus. Eu sei que a vida tem muitos problemas. Nós também temos os nossos. Quem não tem? Mas é na hora da dor, na hora do sofrimento mesmo, ou não, que a gente deve adorar a Deus, que a gente deve servir a Deus. Entendeu, irmão? Escuta aí. A vida tem tristeza, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. E se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a mim. Está percebendo o chamado de Jesus? Está percebendo o convite de Deus para você? Venha a mim para adorar a Deus. Até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim. Essa vida de muitas pessoas más. Mas ao sentirmos a firmeza, só Jesus pode fazer isso. Da mão do meu Jesus. Obrigado, Jesus. Não tenha medo de nada, absolutamente de nada. Por quê? Nós temos Jesus. Com Jesus nós somos vencedores. Venha a mim. Vamos agora nos ajoelhar. Enquanto eles cantam, vamos nos ajoelhar. Com eterno amor te amei, venha a mim. Isso.
diante de Deus. Você que está em casa, você que está me acompanhando pela TV, ajoelhe-se também. Vamos juntos entregar a vida para Ele. Volta já para o lar e hoje vem a mim. Vai orando. Vem a mim, com eterno amor te amei. Vem a mim, com paciência esperei. Minha vida dei e me entreguei. Sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje vem a mim. Continue ajoelhado em oração. Volta já. Amém. Para o lar e hoje vem a mim. Vem a mim. Do jeito que estamos, com os olhos fechados, coloque a mão direita no seu peito, em cima do coração. Por favor, coloque a mão direita sobre o seu coração. Oremos. Pai querido, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, Deus de amor, digno de receber adoração, único que pode perdoar os nossos pecados. A Ti, nesse momento, a nossa adoração. Nos prostramos diante da Tua presença para Te adorar, para Te servir, para entregar o coração nas Tuas mãos. Pois como o quarteto cantou, vem a mim, nós estamos aqui. O Senhor disse para ir ao Senhor, nós viemos. Essa pessoa que está em casa, essa pessoa que ora comigo em algum lugar, também está na Tua presença. Ó Pai, cumpra a Tua palavra, que diz, eu vos aliviarei. Ó Deus, o Senhor disse, achareis descanso para a vossa alma. Que isto se